equivalente, assim, o equivalente não, o que seria o ideal para um professor com nível superior atuando inicial, Educação início de básica. carreira, início de carreira de Início de educação carreira. básica. Então, Ronan, em 2013 nós aprovamos uma lei no Estado, a 510, que era a lei da dobra do poder de compra, que ela permaneceu por 6 anos, nós conseguimos Essa daí avançar. o Henrique Lopes era deputado, não? O Henrique, ela era uma lei. Não era o Era deputado, o antes Henrique era dele, né? presidente do Sintep. Ela foi fruto de uma greve de 76 dias, inclusive. Então, o Henrique era ainda presidente do Sintep, não era candidato, não tinha ocupado a cadeira de deputado. E aí, o que aconteceu, Ronan? Essa lei equiparava o nosso salário à média dos servidores que têm nível superior. Porque hoje o professor recebe abaixo da média salarial. Nós não estamos falando de quem recebe mais, não, mas da média. Então, essa lei nos equipararia à média dos servidores estaduais de nível superior. Só que com 6 anos que nós estávamos com essa lei, assim que entra o governador Mauro Mendes, ele consegue decretar essa lei inconstitucional. A gente não sabe por qual motivo, porque ela não era inconstitucional, ela era uma lei de avanço na carreira. Né? Então, quando ele faz isso, nós perdemos essa lei e nós não conseguimos avançar mais. Então, hoje, Ronan, precisaria de uma recomposição em torno de 35% para que a gente atingisse a média salarial dos servidores com nível superior do Estado. Né? Então, em torno de 35%, que daria aí um salário inicial de um pouco mais de 7 mil, aproximadamente 8 mil reais. Né? Então, isso a gente atingiria a mesma média salarial das categorias com nível superior, porque a gente recebe abaixo. A única categoria que está abaixo dessa média são os profissionais da educação. Aí, voltando agora para o universo de Barra do Garças, ficou então dentro do que você estava esperando, o aumento que seria pago ano passado e foi negociado agora, né? Porque ainda não caiu na folha ainda, né? Não, é para cair agora na folha de abril, né? Então, Ronan, e aí a gente tinha um problema ali, uma questão dos coeficientes da rede municipal. Porque os coeficientes de elevação de nível de classe, que é de promoção do plano de carreira, do município eram maiores do que o do Estado. Com a recomposição de 26%, que é o que chegaria ao piso dos professores, nós teríamos aí... iria extrapolar a folha o que a pasta de educação consegue gastar com folha de pagamento, inclusive legalmente. Chegaria em torno de 94% do orçamento da educação só para pagamento de folha. E aí, quando a proposta do Poder Executivo foi de que a gente reajustasse os coeficientes de elevação de nível de classe ao nível do Estado. Então, trouxe os coeficientes para nível da rede estadual e deu os 26%. Então, você tem um impacto muito grande em quem está no início da carreira ou quem é contrato, mais de R$1.000 de diferença. Só que, consequentemente, em contrapartida, a gente tem um impacto menor para quem já está no final de carreira. Porque se a gente reduzir um pouco os coeficientes aqui no final, consequentemente, a recomposição dele vai ser menor. Só que agora a gente viabiliza todo ano cobrar o pagamento do piso assim que ele for reajustado a nível federal. Agora a gente tem esse respaldo. Então a gente consegue aí atingir um acordo interessante para os professores. Só que o Sintep ele não luta só pelos professores, ele é um sindicato dos trabalhadores do ensino público. E aí nós temos o técnico de apoio, que lá no governo Roberto Farias foi tirado da carreira. Né? E naquele período, inclusive, teve o achatamento dos coeficientes. Agora não foi um achatamento, foi uma redução e equiparação ao Estado. Naquela época foi um achatamento. Tanto é que virou um alvoroço quando a gente falou que ia mexer nos coeficientes, que a prefeitura ia mexer nos coeficientes. Né? Mas não achatou como o Roberto fez. O Roberto pôs 1.1, 1.1, 1.5. Então isso... E qual foi a regra que o Adilson usou agora? A tabela salarial do Estado. É a mesma tabela salarial do Estado. Só que como o técnico de apoio está fora da carreira, o que aconteceu? Eles tiveram 14,98 de recomposição salarial e também a equiparação ao coeficiente do Estado. Só que a base salarial deles não é a mesma base salarial do Estado. Então eles tiveram uma recomposição muito menor. E aí agora, tanto é que nós estamos construindo um grupo de estudo para que a gente possa conversar com o Poder Executivo, com a Prefeitura, para que os técnicos de apoio também tenham seu salário equiparado aos técnicos de apoio da rede estadual.